Olá pessoal, meu nome é José Renato. Resolvi fazer esse vídeo para tentar ajudar algumas pessoas que tenham passado por coisa semelhante a que eu passei. Tá? Eu vim de uma família tradicionalmente católica, né, de frequentar a missa todo domingo, e meu pai rezava o terço praticamente todos os dias. Então, todo o ensinamento, toda a base de conhecimento que eu tinha era a base católica. Mas o que aconteceu? Na minha adolescência, aconteceram alguns fenômenos comigo. Eu vou pedir que vocês me desculpem um pouco o barulho, que eu moro num bairro bem residencial, então tem muito barulho agora está passando o rapaz que vende pão buzinando. Então eu vou pedir a vocês um pouquinho de paciência por causa do barulho. Então começaram a acontecer alguns fenômenos na minha vida, e um deles foi a saída do corpo. Né? Ou seja, eu estive fora do meu corpo. Depois eu vou contar com mais detalhes como isso aconteceu. Mas quando aconteceu esse fenômeno comigo, eu conversei com minha mãe levou o caso até o padre, e o padre não tinha uma resposta para dar sobre isso. E foi acontecendo várias vezes, de forma que eu estava começando a ficar muito perturbado com aquela situação. Bom, o padre disse que eu teria que rezar, minha mãe teria que rezar para que melhorasse, e isso nunca melhorou. Bom, depois de muito tempo passando por situações semelhantes, eu conversando com minha mãe disse o seguinte: filho, você é diferente e você vai ter que aprender a conviver com isso. E depois que ela falou isso para mim, eu comecei a pensar mais no que estava acontecendo comigo. De repente, um certo dia eu estava na casa de um amigo que a família dele era espírita. E tinha um livro na estante, que eu não lembro qual é o nome do livro, que já tem muitos anos isso. E eu lembro que quando eu li o livro, tinha uma descrição exata do que tinha acontecido comigo. A partir daí, eu comecei a ir na casa desse amigo e comecei a ler esses livros, porque eu não tinha como levar esse livro para casa, porque a minha família é muito católica. Então não aceitava esse tipo de coisa. Então eu comecei a ler esses livros, eu comecei a entender o que estava se passando comigo, e à medida que eu fui estudando, quando aconteciam os eventos, os fenômenos, né, por exemplo, desse do desdobramento, eu sair do corpo, eu comecei a aproveitar para tentar vivenciar aquela experiência 100%. Né, com um pouco de medo ainda, mas comecei a vivenciar a experiência. E com isso eu acabei tendo contato com um ser, com uma pessoa, que depois eu vim descobrir que é o meu mentor espiritual, ou que vocês preferirem chamar, né, as pessoas que são de outra religião, né, então, chamar de anjo da guarda. Aí eu comecei a ter contato com esse mentor espiritual, e foi acelerando o meu aprendizado. Com isso eu fui aprendendo a viver entre esses dois mundos e ter uma compreensão melhor do que a gente está fazendo aqui na superfície desse planeta. Tá? Nos próximos vídeos que eu pretendo colocar, eu vou falar um pouco mais sobre os fenômenos que aconteceram comigo, sobre a minha posição hoje em relação aos eventos aqui dessa superfície, e tentar passar um pouquinho para vocês de como funciona essa realidade tão estranha, né, que a gente vive. Tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.